Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O reino de Deus se constrói com meios sobrenaturais. Hoje eu quero pregar para você sobre as virtudes teologais, que são meios sobrenaturais para a gente alcançar Deus. Essa pregação ela vai ser de suma importância para a sua vida espiritual. Essa pregação ela é de suma importância para a sua vida espiritual. Vou ao livro. A luta pelo reino de Deus precisa de técnicas, precisa de inteligência. Mas a busca destas técnicas, a utilização dos recursos da nossa inteligência não deve nos fazer esquecer os meios sobrenaturais. Ou seja, para buscar a Deus, eu posso usar meios humanos? Posso, mas eu não posso esquecer que os mais importantes são os meios sobrenaturais. Ora, para lidar com o mundo espiritual, eu preciso usar armas espirituais. Eu preciso usar meios espirituais. Então eu posso usar meios naturais? Posso, mas eu não posso esquecer que os meios sobrenaturais são os mais importantes. O bom Deus nos pediu para trabalhar com tudo, mas isso significa estabelecer valores e não devemos, ao considerar apenas técnicas humanas, negligenciar as técnicas sobrenaturais, apenas porque trabalhamos humana e naturalmente de forma brilhante. A mais importante é a técnica sobrenatural. Então, ou seja, você pode usar uma técnica natural para buscar Deus, você pode usar ciências humanas para buscar Deus, você pode usar a realidade humana para buscar Deus, você pode, mas a mais importante é a sobrenatural. O reino de Deus se edifica com os meios sobrenaturais. Nosso Senhor usou técnicas naturais, o mínimo possível e muito pouco, mas ele usou meios sobrenaturais, usou a oração, usou o sacrifício, e é com isso que ele estabeleceu o reino de Deus. O crescimento, a edificação do reino de Deus será assegurado, sobretudo, pelos meios adequados ao que é o reino de Deus, ou seja, pelos meios sobrenaturais. O triunfo da igreja será assegurado, sobretudo, pelos meios sobrenaturais, e foi isso o que eu quis afirmar. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Veja, o reino de Deus, ele deve ser instaurado no mundo principalmente pelos meios sobrenaturais, não pelos meios humanos, ok? Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 14, versículo 17. O que está escrito aí? Leia comigo. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Tá vendo? O reino de Deus é sobrenatural. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é sobrenatural. Veja, o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não é natural. O reino de Deus não é humano, mas é justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Portanto, o reino de Deus, ele é sobrenatural. Então, como é que eu vou crescer esse reino dentro de mim? Através da vida sobrenatural. E eu vou te explicar hoje como que você entra na vida sobrenatural, através das virtudes teologais. Fé, esperança e caridade, ok? Fé, esperança e caridade. Através dessas três virtudes, você entra na vida sobrenatural. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4.
2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Olha o que Paulo está falando. As armas que nós lutamos não são carnais. Por quê? Porque o reino de Deus é sobrenatural. Nós usamos armas sobrenaturais. Você hoje, eu quero lhe ensinar hoje a usar armas sobrenaturais. Se você quiser vencer no reino de Deus, se você quiser vencer a batalha contra o inimigo, você precisa entender isso. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Não são carnais as nossas armas. Não são carnais as armas com que lutamos. As nossas armas são espirituais. Quem vai falar isso também é Paulo. Aliás, Paulo falou em Coríntios, mas em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ou melhor, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 11 em diante. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, versículo 13, tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Veja, a tua luta é espiritual, o reino de Deus é sobrenatural e você então precisa de armas sobrenaturais. Amém? Minha gente, tá claro isso, sim ou não? Você precisa de armas sobrenaturais. Hoje eu quero te ensinar as armas sobrenaturais. Três fundamentais, 3 importantes, 3 poderosas: fé, esperança e caridade. Eu volto ao livro. A união com Deus, de que fala, é aquela realizada pela atividade das virtudes teologais. Então, olha que bonito. Pelas virtudes teologais você vai conseguir se unir a Deus. Toda união com Deus é uma união de caridade, desenvolvida pelo exercício da virtude teologal da fé. É exatamente disso que se trata. Não me refiro aqui à linguagem deste ou daquele livro, mesmo de tal ou tal teólogo. Trata-se da união pelo exercício das virtudes teologais, secundadas, desenvolvidas pelos dons do Espírito Santo. Então preste atenção. Pelas virtudes teologais você pode se unir a Deus. Eu pergunto para você, você quer se unir a Deus? Eu vou agora te mostrar um caminho excelente. Lembrando que as virtudes teologais, todos nós recebemos no nosso batismo. Então, no dia que você foi batizado, você recebeu as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Agora, abra o seu catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1812. 1812 até 1813. O que são as virtudes teologais? Preste atenção. As virtudes humanas se fundamentam nas virtudes teologais que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. Olha que bonito. As virtudes teologais fazem você participar da natureza divina. As virtudes teologais fazem você participar da vida sobrenatural de Deus. Meu irmão, isso é tremendo, isso é forte. Pelas virtudes teologais você participa da vida de Deus. De fato, as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. Dispõe os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade. Olha que bonito. Então as virtudes teologais te colocam em contato com Deus, colocam você na vida da Trindade, tem a Deus uno e trino por origem, causa e objeto. 1813. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Olha que bonito. As virtudes teologais, elas fundamentam,
animam e caracterizam o agir moral do cristão. Elas dão forma a todas as virtudes morais e as vivificam. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. Gente, olha que importante. As virtudes teologais são dadas Deus dá a você as virtudes teologais para que você possa agir como filho. Então, se não fossem as virtudes teologais, você não conseguiria agir como filho de Deus. E são as virtudes teologais que vão te colocar na vida eterna. Olha a seriedade do que nós vamos tratar agora. As virtudes teologais vão te colocar na vida eterna. Então, em outras palavras, eu estou dizendo a você, ninguém vai conseguir o céu, ninguém, sem fé, sem esperança e sem caridade. Gente, é como aqui eu estou resumindo para você uma coisa muito importante. Você não vai conseguir chegar ao céu sem fé, sem esperança e sem caridade. E quando terminar essa pregação, você vai entender. São garantia da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Então, quem vive fé, esperança e caridade é a prova que você tem o Espírito Santo. Há 3 virtudes teologais: fé, a esperança e a caridade. Amém? Vamos agora seguir, porque eu já quero começar a primeira. Eu tenho certeza que o teu coração já está entendendo. Olha, então é importante as 3 virtudes teologais. Então eu vou explicar uma a uma para você. Primeira, fé. 1814 a 1816, Catecismo da Igreja Católica. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus. Então, primeira coisa, a fé faz você crer em Deus. Por que você crê em Deus? Porque você tem fé. Mas você não vê Deus, então, mas isso é fé. Você sem ver, você crê. Então a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe a crer, porque ela é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Então preste atenção. Fé é você crer em Deus e fé é você crer em tudo que Ele falou. Então você acredita na palavra dele, você acredita na Bíblia, você acredita na palavra, você acredita no que a igreja ensina. Por quê? Porque você tem fé. Pela fé o homem livremente se entrega a Deus. Então quando você se entrega a Deus é porque você tem fé. Por isso o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. A fé viva age pelo amor. 1815. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela. Mas a fé sem obras é morta. Se não for acompanhada pela esperança e pelo amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não o faz um membro vivo de seu corpo. Aqui a gente começa a entender uma coisa importante. Para a fé ser fé, ela vai precisar estar unida ao amor e vai precisar estar unida à esperança. Então o que você vai começar a entender? Que uma virtude não pode ficar sem a outra. Ei, o que seria a fé sem amor? Então, uma pessoa que diz assim, eu tenho fé em Deus, mas não ajuda o seu próximo. Eu tenho fé em Deus, mas não dá atenção ao teu próximo. Eu tenho fé em Deus, mas não espera o céu. Então, quem tem fé tem que ter esperança. Quem tem fé tem que ter amor. Não existe uma fé sem amor e não existe uma fé sem esperança. E isso vai se aplicar às outras. Isso vai se aplicar às outras virtudes. 1816. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la.
Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja. E quem tem fé não fica só com você a fé, ele vai testemunhar para os outros mesmo diante das perseguições. Como é que pode uma pessoa estar sendo perseguida por causa de Jesus, por causa da sua fé, e ela aceita a perseguição e não desiste da fé? Só pode ser uma pessoa de fé mesmo. Todo aquele, pois, que se... Ou melhor, o serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Olha que forte isso. O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Mateus 10, 32, 33. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Catecismo da Igreja Católica. Deu para entender o que é fé? Claro, Catecismo da Igreja Católica, querendo ou não, é um livro bem resumido da nossa fé. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus. Vamos fazer agora uma caminhada bíblica. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Esse versículo que tantas vezes já lemos e você já está decorando ele. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que é fé? Fé é o fundamento da esperança. Olha como que está unido. Fé e esperança estão unidos. Fé e esperança estão unidos. Fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo Deus, mas eu creio. Eu não vejo Jesus na Eucaristia, mas eu creio. Abra agora a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Meu irmão, preste atenção nessa palavra. Você é salvo mediante a fé. Como que uma pessoa vai se salvar se ela não tem fé? Por isso é importante a transmissão da fé. Quando você transmite a fé para o seu filho, você quer que o seu filho seja salvo. Quando você transmite a fé para os seus familiares, você quer que seus familiares sejam salvos. Você está entendendo? Sem a fé você não se salva. E sem a fé em Jesus, obviamente, né? Sem a fé em Jesus Cristo você não se salva. Por quê? Segura aí, Efésios 2, segura aí, marca aí. E vamos para João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 18. João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Então, se você tem fé em Jesus Cristo, você não é condenado. Então, você é salvo. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho único de Deus. Então, se você crê, você não é condenado. Mas se você não crê, você já está condenado. A palavra de Deus está dizendo, se você não crê em Jesus. Veja, o versículo anterior ao 18, versículo 17, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ou seja, Deus não veio para condenar o mundo, mas se você não crer nele, você já está condenado. E por quê? Porque ele é o único caminho para a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para ser salvo. Não existe outro caminho para ser salvo. Somente no nome de Jesus você é salvo. Agora volte lá para Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque é gratuitamente que fostes salvos. Você não pagou nada, você não fez nada. Ele morreu por você gratuitamente. Mas para que você seja salvo, você precisa ter fé.
Então preste atenção, Jesus morreu na cruz por todos, e agora então significa que todos estão salvos e ninguém vai para o inferno? Não, acontece o seguinte, Jesus morreu gratuitamente por todos, mas para que você seja salvo, você precisa crer nele. Então sim, Jesus morreu na cruz por todos, Jesus salvou a todos, mas a verdade é que nem todos vão querer essa salvação. Aqui que está o X da questão. O que é crer? Crer é você dizer, eu te aceito, eu quero o teu amor, eu quero a tua vida, eu quero a tua salvação. Crer é dizer, eu quero a tua salvação, eu aceito a tua morte por mim numa cruz, eu quero mudar de vida, eu quero me converter, eu quero ser teu, eu quero colocar minha vida sobre o Senhor. Agora, quando a pessoa não quer Jesus, então ela não tem fé. Ela não tem fé porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, isso é puro dom de Deus. A fé é puro dom de Deus. Portanto, a fé é uma resposta a Deus. Abra agora a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O que é fé, minha gente? Fé é não caminhar na visão. Fé é caminhar na certeza. Olha o que está escrito aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos na fé e não na visão. Veja, andamos na fé e não na visão. Então significa que a fé não comporta a visão. A fé não comporta a visão. Então a fé é algo sobrenatural. A fé é algo sobrenatural. Você não se baseia na visão humana. Você não se baseia na visão humana. Você não se baseia nos sentimentos humanos. Você não se baseia na inteligência humana. A fé se baseia numa certeza, não numa visão natural, mas numa visão sobrenatural. Isso é fé. Romanos capítulo 10, versículo 7. Romanos, abra a sua Bíblia, vá abrindo a sua Bíblia, minha gente. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Logo a fé provém da pregação. E como é que eu vou ter fé se alguém pregar para você? Então, enquanto eu prego para você agora, a sua fé aumenta. A fé vem pela pregação. Agora o seu coração queima. Agora o seu coração cresce em amor a Deus. Agora o seu coração cresce em fé por causa da pregação. Logo, a fé provém da pregação. E a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Eu já tenho dito isso para você. Você quer que os teus filhos creiam em Jesus? Você quer que teus filhos tenham fé? Então, teus filhos precisam ouvir pregação. Você quer que teu marido creia em Jesus, você quer que teu marido tenha fé, você quer que tua esposa tenha fé, então ele precisa ouvir pregação. Se a pessoa não quer ouvir pregação, não gosta de ouvir pregação, como é que ela vai ter fé? A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Agora, abra sua Bíblia. Aliás, você está em Romanos? Continue em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Como que deve ser a vida de um homem de Deus? Está aqui. Porque nele se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé. A justiça de Deus se obtém pela fé e conduz à fé. Olha que bonito. A justiça de Deus se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Deus quer que você viva de fé. Em outras palavras, Deus quer que você não caminhe na visão, mas Deus quer que você caminhe na fé. Deus quer que você caminhe na certeza. Mateus, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus capítulo 17, versículo 20. Qual é o poder da fé, minha gente? Se você aceitar essa proposta de caminhar na fé, qual é o poder da fé? Mateus capítulo 17, versículo 20.
Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa falta de fé. Então Jesus respondeu a eles por causa da falta de fé deles. Em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Gente, olha o poder dessa palavra. Quem tem fé, para quem tem fé, nada é impossível. Isto é a palavra de Jesus. Para aquele que tem fé, nada é impossível. Nada é nada, nada é nada. Para aquele que tem fé, nada é impossível. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tiver fé, você não consegue agradar a Deus. Pois para se achegar a Ele é necessário que se creia. Como que você vai agradar a Deus se para chegar a Ele você precisa de fé? Então, sem fé você não vai conseguir chegar em Deus, minha gente. Sem fé você não vai conseguir salvar sua alma, minha gente. É o que nós estamos vendo com a palavra. Sem fé eu não vou conseguir salvar a minha alma. Eu preciso de fé. E essa é uma preocupação. O mundo está perdendo a fé. O mundo está perdendo a fé. Os nossos filhos estão perdendo a fé. Os nossos netos estão perdendo a fé. E por isso não pode parar a transmissão da fé. Eu preciso transmitir a fé. Papai, mamãe, por favor, transmita a fé para os seus filhos. Vovô e vovó, transmitam a fé para os seus netos. Por favor, nós não podemos deixar de transmitir a fé. Os sacerdotes não podem parar de pregar. Os pregadores não podem parar de pregar. Precisa se levantar pessoas que preguem a palavra, que preguem a palavra, que preguem a palavra, porque a fé vem pela pregação. A fé vem pela pregação. Por que que eu tenho que pregar todo dia? Frei Gilson tem que pregar todo dia. Veja, pregar para mim, igual Paulo fala, é uma obrigação, é uma necessidade, porque se eu não prego, as pessoas não terão fé. O mundo está perdendo a fé porque está faltando pregação, está faltando testemunho. Sem fé, como é que as pessoas vão se salvar? Então você está entendendo qual é a estratégia do demônio? Se o demônio tira a fé das pessoas, o demônio está tirando a capacidade dela de se unir a Deus. O demônio está tirando a capacidade para ela se salvar. É por isso que o diabo quer tirar a fé das pessoas. Sem fé é impossível agradar a Deus, minha gente. E para terminar a fé, abra 1 Coríntios. Ou melhor, 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 8 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 8 a 9. Esse Jesus vós o amais sem o terdes visto. Sem o ver, você ama. Isso é fé. Credes nele sem o ver ainda. Você não vê ele, mas você crê. Então isso é fé. Isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa. A verdadeira alegria, meu irmão, está em ter fé e não em não ter fé. Como o mundo está pregando por aí. Porque vós estáis certo. Veja, fé não é certeza, como nós vimos em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é certeza. Então, porque vós estáis certos de obter como preço de vossa fé a salvação de vossas almas. Então, veja, como vou ser salvo se eu não tenho fé? Agora, se tenho fé, serei salvo. Porque aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crê em mim já está condenado. Então, meu irmão e minha irmã, que bênção que você está aqui conosco, porque durante esses 40 dias, Deus está ressuscitando a sua fé, Deus está fortalecendo a tua fé, Deus está vivificando a sua fé. E qual é o preço disso? O preço disso é que você vai ser salvo. É mediante a fé que nós somos salvos. Amém?
Glória a Deus. Vamos agora voltar ao Catecismo da Igreja Católica, porque agora eu quero falar sobre a esperança. Nós vamos falar sobre as 3 virtudes. Parágrafo 1817 a 1821. 1817 a 1821. Vamos falar sobre a esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Então olha que bonito. Esperança é quando você espera a vida eterna. Isso é esperança. Você vai entender o que eu vou falar agora com você. Está acontecendo muito no mundo de hoje, onde as pessoas, você pergunta, você acredita que tem uma vida após a morte? E a pessoa diz, não, não acredito. Quando ela diz isso, ela não tem esperança, você está entendendo? Ela não tem esperança. Ela acredita que a vida dela é aqui e agora, acabou, não tem mais o que fazer. Ela perdeu a esperança. Ela perdeu a esperança da vida eterna. E veja, quando uma pessoa ela acredita assim, depois da morte não tem mais nada, veja, a vida é terrível, viu? Então significa que a vida é só isso, a vida é aqui e agora. Ainda mais se você passa por sofrimento. Meu Deus, que vida é essa? Eu vim aqui para sofrer, para viver uma vida dessa, desgraçada dessa? Veja, uma vida sem esperança é uma vida frustrada. Agora, para aquele que tem esperança, ele pode estar sofrendo, mas ele fala, quando eu morrer, a palavra de Deus diz que todo o sofrimento do tempo presente não tem proporção com a glória que eu vou viver na ressurreição. Então, como é bom viver de esperança, mesmo sofrendo, eu tenho certeza que um dia o meu sofrimento vai acabar. Mas alguém pode estar se perguntando, beleza, mas será que isso não é só pensamento positivo? Pensar que existe algo depois da morte, mas será que tem mesmo? Então, se você só não vai acreditar que não tem se você não tiver esperança. Se você tiver esperança, você não vai ter mais dúvida. Vamos continuar. Pondo nossa confiança nas promessas de Cristo. Então, no que eu tenho esperança? Eu tenho esperança no céu. Eu tenho esperança nas promessas de Cristo. Por exemplo, qual promessa? Abra aí sua Bíblia em João. João 14. João 14, versículo 2. João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir, eu vos preparar um lugar, eu voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. Isso aqui é o quê? Isso aqui é promessa. Isso aqui é promessa, eu vou preparar um lugar no céu para você, mas depois eu vou voltar para pegar você e eu vou te levar no céu comigo. Isso é promessa. Eu vou preparar um lugar para você, vou voltar e vou levar você comigo. Vou colocar você no céu. Isso é promessa. Então, o que é esperança? Esperança é confiança nas promessas de Cristo. Eu confio nessa promessa. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você confia nessa promessa? Eu confio. E nos apoiamos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Então, esperança é esperar o céu. Esperança é confiar nas promessas de Cristo. Esperança é não confiar em si mesmo, mas é confiar na graça de Deus. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Este Espírito, Ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. A virtude da esperança, 1818. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Olha que bonito. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, as purifica para ordená-las ao reino dos céus, protege contra o desânimo. Olha por que tem muita gente desanimada no mundo de hoje. Por que tem muita gente desanimada no mundo de hoje? Está faltando virtude teologal.
Porque o mundo é assim, o mundo acha que tá faltando, estou no desânimo, ele acha, está me faltando vitamina X, vitamina Y. Ah, é porque você não tem isso, porque... a gente sempre quer uma resposta humana. E beleza, faz lá seu exame, você está vendo que está faltando a vitamina, coloca essa vitamina, mas não é só vitamina que está faltando para você não, meu filho, está faltando esperança. Cuidado, cuidado, porque esse mundo está tão doente, que ele acredita que as respostas são somente humanas. Não, 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 não. Veja, esperança protege contra o desânimo. Pode ter certeza no que eu estou te falando agora. Quem tem esperança não tem desânimo, não está desanimado. Quem tem esperança não está desanimado. Às vezes as pessoas já me perguntaram: Frei, você é um padre muito conhecido. Frei, você tem muita coisa para fazer. Você nunca desanimou? Eu posso desanimar um dia. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Eu posso desanimar um dia, mas eu posso dizer para você, até hoje eu nunca desanimei. Dos meus 14 anos até os meus 37 anos, eu nunca desanimei. Por quê? Talvez a esperança me protegeu contra o desânimo. Quem tem esperança não desanima. E eu não estou falando que em todos os casos a pessoa desanimou porque ela não tinha esperança. Cada caso é um caso, cada fator é um fator. Mas eu estou dizendo que quem tem esperança não desanima. Dá alento em tudo. Dá alento, a esperança dá alento em todo esmorecimento. Quando você está no esmorecimento, a esperança ela te dá alento. Dilata o coração na perspectiva da bem-aventurança eterna. A esperança vai dilatando o seu coração. O impulso da esperança preserva do egoísmo. Quando você tem esperança, você não tem egoísmo, porque você sabe que a tua vida não é só aqui e agora, e conduz à felicidade da caridade. 1819, a esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem a sua origem e seu modelo na esperança de Abraão, cumulada em Isaac nas promessas de Deus e purificada pela prova do sacrifício. Romanos 4,18, esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé e assim tornou-se pai de muitos povos. 1820, a esperança cristã se manifesta desde o início da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças não são um convite à esperança. As bem-aventuranças elevam nossa esperança ao céu, como para a nova terra prometida. Traçam o caminho por meio das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Porém, pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. A esperança, com efeito, é para nós uma âncora segura e firme. Depois eu quero ler todas essas passagens com você abrindo na Bíblia. É também uma arma que nos protege no combate da salvação. Olha que bonito. Ela nos traz alegria mesmo na provação. Ela se exprime e se alimenta na oração, especialmente no Pai Nosso, síntese de tudo que a esperança nos faz desejar. O Pai Nosso é uma oração de esperança. Podemos esperar, pois a glória do céu prometida por Deus aos que o amam e fazem a sua vontade, em qualquer circunstância, cada um deve esperar com a graça de Deus, perseverar até o fim e alcançar a alegria do céu como recompensa eterna de Deus, das boas obras praticadas com a graça de Cristo. Na esperança, a igreja pede que todos sejam salvos. Ela aspira a estar unida a Cristo, seu esposo, na glória do céu. Espera, ó minha alma, espera. Ignoras o dia e a hora. Vigia cuidadosamente tudo passa com rapidez, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e longo um tempo bem curto. Considera que quando mais pelejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus, e mais te alegrarás um dia com teu bem-amado numa felicidade, num êxtase que não poderão jamais terminar. Desculpa ler tão rápido assim para você, mas para a gente não demorar tanto a pregação, né? Mas eu creio que está dando para você entender. É bastante conteúdo hoje. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos ver a esperança. Esperança. Vale a pena ter esperança em Deus?
Eu pergunto para você, vale a pena esperar no céu? Vale a pena esperar no céu? Ou será que Deus vai decepcionar você? Sabe o que é a decepção? É quando você espera para uma pessoa te prometeu algo, aí quando você espera, quando chega na hora de ela te dar, ela te diz, sabe o que é, fulano, não deu certo, não. Ela te decepcionou. Sabe quando teu marido falou, olha, tal dia nós vamos passear, faz tempo que nós não ficamos juntos, nós vamos ficar só nós dois juntos, nós vamos passear, nós vamos conviver, vai ser lindo, tal. Aí você se preparou fisicamente, espiritualmente, você preparou tudo para aquela viagem. De repente seu marido fala para você, sabe o que é, não vai dar certo não, porque eu tenho que sair com meus amigos para isso e para aquilo. Aí foi aquela decepção. Sabe aquele político que te prometeu, ele prometeu para você, ele fez campanha, ele falou que ia fazer isso, olha, se você votar em mim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e papapá. Ele foi eleito e sabe o que ele fez? Nada, sabe o que ele fez? Te decepcionou. Porque, na verdade, esperar nas pessoas tem muita probabilidade de decepção. Esperar nas pessoas sempre tem muita probabilidade de decepção, porque as pessoas não são perfeitas. Agora, quando você espera em Deus, tem probabilidade de decepção? Abra a sua Bíblia e eu quero que você nunca mais se esqueça disso. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 4. Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 4. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz esperança. Olha o processo, não se esqueça do processo. Vamos começar de novo o processo? Nos gloriamos nas tribulações. A tribulação desta vida, ela vai produzindo em você paciência. Porque para passar pelas tribulações é preciso paciência. A paciência prova a sua fidelidade. Ou seja, como você vai tendo paciência na tribulação, e quanto mais paciência na tribulação significa, e você não abandona Deus, então você vai provando a sua fidelidade, e a fidelidade comprovada produz em você esperança. Você é fiel e você tem esperança na vida eterna. Versículo 5. E a esperança não engana. O político pode te decepcionar. O teu marido pode te decepcionar. A tua esposa pode te decepcionar. Os teus filhos podem te decepcionar. Mas a Bíblia está deixando claro para você, Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não decepciona. A esperança não engana. Muita gente já enganou você. Deus não pode te enganar. Isso é poderoso, minha gente. Se ele falou que tem um céu para você, tem céu para você. Se ele falou que está com você todos os dias, então ele está com você todos os dias. Ele não engana você, A esperança não engana. Pode esperar em Deus. Se você esperar nos homens, você vai se decepcionar. Mas pode esperar em Deus, você não será enganado. Você não será decepcionado. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23.
Conservamo-nos firmemente apegados à nossa esperança. Veja, você tem que ser apegado à esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Veja, isso é esperança. Você tem certeza da promessa. E se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele não engana. Então, se está aqui em Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 2, eu vou preparar-vos um lugar no céu. Não existe condição de ele ter me enganado. Ele não me engana. Ele não me engana. Posso acreditar? Pode. Posso dar a vida por isso? Pode. Dê a vida por isso. Ele não engana você. Tem céu para você. E ele falou que está comigo todos os dias. Ele está comigo mesmo? Será que ele está ou não está? Ele não engana. Ele não engana. Apegue-se. Apegue-se. Apegue-se a essa esperança. Apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cujas promessas aguardamos. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Esperança esta que seguramos qual âncora de nossa alma. Veja, a esperança é como uma âncora. Nos finca. Não nos deixa à mercê das ondas. Veja, o que é uma âncora? É quando aquele navio precisa ficar parado, e então as ondas vêm, mas não levam ele. Porque se não tiver a âncora, o que vai acontecer? O dono vai dormir na praia, e o que vai acontecer? Quando ele chegar, o seu navio não está mais lá, o seu barco não está mais lá. Então ele coloca uma âncora para sustentá-lo, para que aquele barco não seja agitado pelas ondas. A esperança é uma âncora que não deixa você se agitar nas ondas da vida. Vem a tribulação, vem a tempestade, mas eu não me agito, porque eu estou ancorado em Deus, eu estou alicerçado em Deus, a minha esperança está em Deus, a minha esperança não está nos homens, a minha esperança não está nas coisas, a minha esperança está em Deus. Esperança esta que seguramos com a âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu, no santuário. Ou seja, essa esperança vai te levar além do véu, no santuário, onde habita Deus, na eternidade. Essa esperança nos leva para o céu, minha gente. Abra a sua Bíblia, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia. Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança. Por que eu tenho esperança? Porque ele ressuscitou, minha gente. Veja, se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, eu não teria motivo para ter esperança. Eu não teria motivo para ter fé. Quem vai falar isso é Paulo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a sua fé. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, não valeria a pena ter fé. Porque ele morreu. Como é que eu vou acreditar numa pessoa que morreu? E que agora não sei o que vai, já era, morreu, se foi. Não tem mais como ter contato com essa pessoa. Então, qual é o motivo de eu colocar fé nela? O motivo de eu colocar fé nela é que ele morreu e ressuscitou. Ele é Deus. Ele não ficou preso na morte. No terceiro dia, ele ressuscitou. Então, pode colocar a fé sobre ele, porque ele está vivo. Qual é o motivo de eu colocar esperança? Ele me fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada para vós nos céus. Nos céus. Veja, eu tenho esperança porque ele ressuscitou. E ele garantiu para mim uma herança eterna no céu. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 27. Colossenses capítulo 1.
Versículo 27. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. Esperança da glória. Meu irmão e minha irmã, essa é a minha esperança. Frei Gilson, eu vivo o tempo todo pensando no céu. Essa é a minha esperança. Eu já disse para vocês, as músicas que eu mais gosto de cantar são as músicas que falam de céu. Então, quando as pessoas me perguntam qual a sua música que você mais gosta, eu gosto daquela: sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Sei que lá não há temor, não há choro, angústia ou dor, pois serás tudo em nós, Senhor. Lá não existe dor, vou viver para o teu louvor. Essa é minha esperança. E teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei, diante de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz, Santo, Santo, só tu és Rei, para sempre, Senhor. Essa é minha esperança, a glória de Cristo. E essa é uma esperança feliz, minha gente, é uma esperança que traz felicidade ao meu coração. Abra sua Bíblia em Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Na expectativa da nossa esperança. Eu estou na expectativa da nossa esperança feliz. Veja, a esperança me traz expectativa. E como é bom viver em expectativa, é ou não é, gente? Então, se alguém chega de surpresa para você, olha, semana que vem nós vamos viajar e vamos fazer uma viagem top. Semana que vem, se prepara. Você vai viver aquela semana na expectativa daquela boa viagem. Se alguém falar para você, olha, você vai ter a graça de participar de um retiro que você ama, retiro lá na Canção Nova, você ama, pá, você vai viver na expectativa. Quando eu anunciava para você os 40 dias, eu anunciei 2 meses antes, você ficou 2 meses na expectativa. Como é bom viver na expectativa, a expectativa nos alegra, a gente vive assim, olha, vai estar chegando, e você vive cada dia naquela expectativa. Tito está dizendo para nós, capítulo 2, versículo 13, na expectativa da nossa esperança feliz. A aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que um dia Jesus vai voltar. A minha expectativa é que Jesus um dia vai voltar para me buscar e me levar ao céu. A minha expectativa é que existe vida após a morte, sim. A esperança não engana. Para terminar a esperança, Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos capítulo 28, versículo 24. 8, 24 a 25. Porque pela esperança é que fomos salvos. Olha que interessante. A mesma coisa que Paulo disse para a fé, ele está falando para a esperança. É pela fé que vós sois salvos. Agora Paulo está dizendo, é pela esperança que vós sois salvos. Porque como é que você vai ser salvo se você não espera a salvação, meu filho?
Agora, se você espera a salvação, você vive de acordo com essa expectativa. Quem espera céu vive de acordo com o céu. Quem espera a eternidade vive de acordo com a eternidade. Quem espera a volta de Cristo se prepara para a volta de Cristo. Esse é o jogo, essa é a questão, entendeu? Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda espera? Nós que esperamos o que não vemos é impaciência que o aguardamos. Então, assim como a fé não é visão, a esperança também não é visão. Assim como você pela fé não vê o que você crê, assim também você não vê o que você espera. E é por isso que... Deixa eu ver se eu acho essa passagem. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Porque ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três virtudes teologais. Ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém a maior delas é a caridade. Um dia você não precisará mais de fé. No céu você não precisará mais de fé. Por que você não precisará de fé? Porque você estará vendo. Agora que você vê, você não precisa mais de fé. Um dia você não vai precisar mais de esperança. Por que você não vai precisar mais de esperança? Porque agora você está vendo o objeto da tua esperança. Aquilo que você esperava chegou. Então você vai estar no céu. Você tinha esperança porque você esperava o céu. Você tinha esperança porque você queria ver Deus. Então agora você está vendo Deus. Agora você está vendo o céu. Então você não precisa mais de esperança. É pela esperança que nós somos salvos. A única coisa que vai subsistir no céu, que nunca vai acabar, é a caridade. E é esta que eu quero convidar você agora a meditar comigo para a gente terminar esta pregação. Eu quero terminar essa pregação falando do amor, falando da caridade. Você está entendendo a importância da fé, a importância da esperança e a importância da caridade. 3 virtudes teologais que te unem a Deus e que te colocam nesse mundo sobrenatural, porque Deus é sobrenatural, nós precisamos entrar em relação com Ele de forma sobrenatural. No batismo Ele me deu fé, esperança e caridade. Pela fé, pela esperança, pela caridade, eu me uno a Deus e eu alcanço a minha salvação. Vamos voltar ao Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1822. 1822 a 1829. Eu vou ler bem rapidinho. 1822 a 1829. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas. Então vamos lá. A virtude da caridade, teologal da caridade, é aquela que faz você amar a Deus sobre todas as coisas. O mais importante. E amar por si mesmo. Então você não ama Deus porque Ele te dá milagre. Você não ama Deus porque Ele te dá coisas. Não, você ama porque você ama. Eu amo a Deus, Ele não precisa me dar nada. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Jesus fez da caridade um novo mandamento. Amando os seus até o fim. Manifesta o amor do Pai que ele recebe, amando uns aos outros, os discípulos imitam o amor de Jesus que eles também recebem. Por isso disse Jesus: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. E ainda, este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O fruto do Espírito e da plenitude da lei, a caridade, guarda os mandamentos de Deus e de seu Cristo. Permanecei no meu amor, se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Cristo morreu por nosso amor quando éramos ainda inimigos. O Senhor exige que amemos como Ele, mesmo os nossos inimigos. Que nos tornemos próximos dos mais afastados,
que amemos como ele as crianças e os pobres. Diz ainda o apóstolo: se não tivesse a caridade, nada valeria, nada seria. Gente, o amor é tão importante que Paulo está dizendo: sem caridade eu não seria nada. Tudo o que é privilégio, serviço e mesmo virtude, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é superior a todas as virtudes. E agora nós vamos terminar com chave de ouro, porque a caridade é superior a todas as virtudes. É a primeira das virtudes teologais. E aí é o que eu acabei de ler agora, 1 Coríntios 13:13. Permanecem essas três, a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. E aí Paulo está colocando uma hierarquia. Dentre as três, a mais importante é o amor. O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade, que une todos na perfeição. Então veja, você tem que ter, a sua fé só é uma fé verdadeira se tem amor junto com ela. A tua esperança só é verdadeira se tem amor junto com ela. Por isso é a maior, é a forma das virtudes, articulando-as e ordenando-as entre si, é a fonte e término de sua prática cristã. A caridade assegura e purifica nossa capacidade humana de amar e elevando-a à perfeição sobrenatural do amor divino. A prática da vida moral animada pela caridade dá ao cristão a liberdade espiritual dos filhos de Deus. Ela já não está diante de Deus como escravo em termo servil, nem como mercenário à espera de pagamento, mas como um filho que responde ao amor daquele que nos amou primeiro. Olha que bonito. A caridade faz você amar a Deus. Não como escravo, a qual você é obrigado a amar. Não. Não como o mercenário que espera pagamento. Então o escravo ama porque é obrigado. O mercenário porque quer receber seu dinheiro. Então eu amo você porque eu preciso receber meu salário. Não, não. A virtude da caridade ama a Deus pelo que Ele é, sem esperar nada em troca. A caridade tem como frutos a alegria, a paz, a misericórdia, exige a beneficência, a beneficência e a correção fraterna. É benevolência, suscita a reciprocidade, é desinteressada, liberal, é amizade e comunhão. O amor. Agora abra a sua Bíblia, vamos terminar essa pregação enxergando o amor na palavra de Deus. Aprendemos então que caridade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Abra então a sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Onde que está escrito isso, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas? Mateus 22. Mateus 22, 37 a 38. Mateus 22, 37 a 38. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Jesus está determinando. O primeiro mandamento e o maior é você me amar. Só que preste atenção, o amor que eu estou querendo de você é um amor de todo o coração. Acima de tudo. Acima das coisas e das pessoas. Amar de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Tá claro? Então, a virtude que você recebeu no dia do seu batismo deu a você a capacidade de amar a Deus de todo o coração. Agora, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Você é chamado a amar a Deus, mas nunca se esqueça, 1 João capítulo 4, versículo 19. Mas amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Você é chamado a amar a Deus, você é chamado a amar a Deus, mas nunca se esqueça que teu amor é só resposta. O seu amor é sempre resposta, porque Deus amou você primeiro.
Então o amor que você dá a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, é porque Ele te amou primeiro. Ele morreu numa cruz por você. Ele salvou você. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele te amou primeiro. O teu amor é sempre resposta. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Amar de todo o coração. Acima de todas as coisas. Então entende que o mandamento é amar mais do que tudo. E o mesmo que disse, honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, ame teu pai e tua mãe, ame teu pai e tua mãe. Só que agora a conversa está sendo assim, ó. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, você tem que amar pai e mãe. Você tem que amar pai e mãe. É mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Você tem que amar pai e mãe. Mas preste atenção, eu quero te ensinar que você tem que amar a mim mais do que teu próprio pai, mais do que tua própria mãe. Você está entendendo? Esse é o amor, caridade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E se eu amar pai e mãe mais do que a Jesus, eu não sou digno de Jesus. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Agora, a virtude da caridade, então, ela primeiro me leva a amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que coisas e mais do que pessoas. Então você tem que amar Deus mais do que teu marido, você tem que amar Deus mais do que teu noivo, mais do que teu namorado, mais do que teu cachorro, mais do que tudo, filho. Amar a Deus sobre todas as coisas, e mais do que o dinheiro, e mais do que teu trabalho. Então, você não pode amar mais sua profissão do que a Deus. Você não pode amar mais o seu estudo do que a Deus. Não pode. E por isso que a missa dominical é a prova de quem você ama mais. É verdade. A missa dominical é a prova de quem você mais ama. Porque se você falta na missa de domingo por causa de trabalho sem necessidade, claro que tem gente que não tem como não trabalhar porque senão é demitido no domingo. Tem trabalhos, por exemplo, um farmacêutico. Alguém que trabalha numa farmácia, ele tem que trabalhar dia de domingo. E ele tem que arrumar uma outra forma de ir na missa, de cumprir o preceito. Agora, uma pessoa que falta na missa de domingo, porque o domingo é o lugar de onde? O domingo é aquele lugar onde eu provo o que eu amo a Deus. Eu dou um dia para Deus. Porque existe um mandamento. Cumprir domingos e festas. Prestar culto a Deus. Um dia na semana eu devo prestar culto a quem eu amo. Eu tenho 6 dias para trabalhar, mas um dia eu tenho que prestar culto a Deus. E a Igreja Católica determinou para você. Você é católico? Você é católico? A Igreja determinou para você. O domingo é o dia de culto a Deus. O domingo é o dia de amar a Deus. O domingo é o dia de adorar a Deus. Não que os outros dias não sejam, mas esse dia é o dia de ir para a igreja. Esse é o dia de ir para a missa. Esse é o dia de publicamente dizer que você ama a Deus. Aí a pessoa católica chega no domingo, ela vai para o shopping e não vai para a missa. Então significa o quê? Que você ama mais o shopping do que a Deus. Você ama mais o lazer. Você ama mais a amizade com os amigos. Você ama mais o descanso. Aí o outro foi para a praia. Não fui para a missa porque fui para a praia. Então você ama mais o lazer do que Cristo. Você ama mais o lazer. Não é que você não ama a Deus. O problema é que você não ama a Deus de todo o teu coração. Você está entendendo? Então, eu sei que você ama a Deus. Eu sei. Você foi para a praia, mas você continua amando a Deus. Você foi para o shopping, mas você continua amando a Deus. Só que você pecou. E você pecou por quê? Porque você não amou ele de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você colocou outras coisas no lugar dele. E Jesus está falando, se alguém ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então você pode amar pai e mãe? Deve, mas não mais do que a mim.
Mas então, eu passei para ficar com os meus pais, porque a gente conviveu, ficar em família, aquela coisa, é tão bonito ficar em família. Não, tudo bem, é tão bonito ficar em família, é bonito você amar a sua família, só que tem um problema, domingo é dia do Senhor, e você não pode amar mais a sua família do que a mim. Aliás, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, dá para você ir na missa e dá para você ficar com a sua família, não tem problema nenhum, e faça isso. Você vê, não tem desculpa, gente. As nossas atitudes revelam quem a gente ama. As nossas atitudes revelam quem a gente ama. Se eu pergunto para você por que você está faltando na missa domingo e eu já saberei o que você está amando. Eu já saberei o que você está amando. Então basta eu perguntar para alguém, por que você está faltando na missa do domingo? Eu já saberei onde está o coração dela. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então se a pessoa diz assim, eu faltei na missa domingo porque eu fiquei muito doente. Fiquei acamado. Tranquilo. Vai assistir até a missa pela TV, você está acamado, não pôde ir para a missa. Isso não significa que essa pessoa não está amando a Deus. Por que você não foi para a missa? Eu não fui para a missa porque tive que cuidar de um doente. Só eu e o doente estavam em casa. Eu não podia deixar o doente sozinho. Não podia. Que bonito. Você ficou para cuidar de Jesus Cristo enfermo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Por que você faltou na missa? Fui no shopping com os amigos, passamos no cinema. Você entende que não cola? Não cola, não cola, não cola. A quem você ama mais? A Deus ou ao dinheiro? A Deus ou ao lazer? Ao Deus ou à sua família? A Deus ou a sua viagem? A Deus ou a seus passeios? Porque eu fui passear e lá onde estava não dava para ir para missa. Aí começa as desculpas, vai organizar o seu passeio colocando Deus em primeiro lugar. Organize o seu passeio, vai. Meu filho, você não organiza toda a viagem? É engraçado, né? As pessoas organizam a viagem, organizam o hotel, organiza tudo. Onde que nós vamos comer? Onde que nós vamos dormir? Onde que nós vamos passear? Organiza tudo. É só colocar nessa organização o que é mais importante, a missa. Missa, organiza a missa. Então, vamos passear? Vamos ao hotel tal. Agora pesquisa no Google, qual é a igreja? Que horário que é a missa? Liga lá na paróquia. Meu filho, eu vou fazer uma viagem para esse lugar aí, eu preciso saber que horas que são as missas aí. Aí a pessoa vai dizer, não, aqui não tem mais missa, mudou o horário. Ai, que bom, foi bom ter ligado. Liga para outra igreja, essa igreja vai ter a missa na hora que você quer. Vai pesquisar, vai organizar, vai colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Agora, por que o hotel? O hotel é com antecedência, tudo é com antecedência. Agora a missa na hora a gente vê. Aí não achei missa. Não achou porque você não viu. Não achou porque você organizou hotel, você organizou descanso, você organizou comida, só não organizou o mais importante, a tua missa, o lugar onde você presta honra a Deus, o lugar onde você adora a Deus, o lugar onde você diz, eu te amo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a tua força, com toda a minha força, com todo o meu coração. E é melhor ficar sem passeio do que ficar sem a missa. Eu sempre conto para vocês o testemunho, quando eu era moleque ainda, quando eu era adolescente, foi toda a minha família para a praia. Fomos para a praia, fomos todo mundo. Eu já tinha me encontrado com Deus. E eu disse para minha família, olha, eu preciso de uma missa aqui nessa praia. E de 10, 12 pessoas que estavam naquele passeio, somente 2 pessoas me acompanharam para ir para a missa da minha família, porque os outros falaram, não vamos perder a praia? Nós viemos aqui para ficar na praia. Se a gente for para a missa, a gente perde praia. Não perde praia, é só 2 horas de missa. 2 horas para ir, para voltar, 2 horas de missa resolve. E voltamos para a praia. Não quiseram. Não organizamos, a verdade é que nós não organizamos aquele passeio com missa.
Eu sei que eu saí para procurar igreja porque ninguém tinha organizado isso e saí. Eu e mais 2 tias, nós saímos sem conhecer o lugar e fomos atrás de missa. Chegamos numa igreja, a igreja tinha acabado a missa naquela hora. Aí a gente teve que ir para outra igreja. Achamos a missa, participamos da missa, voltamos para a praia, perdemos a praia, mas ganhamos a missa. Eu saí satisfeito. Porque olha o que está acontecendo hoje. É preferível perder a missa do que perder o passeio. Será que não tinha que mudar isso? É preferível, então, perder o passeio, porque, a missa, se eu for para a missa, não sei na onde, e aí eu vou perder todo o meu... Então, é preferível perder passeio do que perder a missa. Porque, segundo o mandamento, amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Eu nem sabia que eu ia entrar nesse assunto. Mas se Deus está propondo, nós vamos... eu senti que era preciso colocar, porque a missa é o lugar onde o católico demonstra quem ele ama. E talvez tenha gente me escutando aqui que fazia tempo que você não ia para a missa. Que bom que você escutou tudo isso. Porque a palavra de Deus, ela serve para nos exortar, para nos corrigir. Aliás, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A gente leu esses dias esse texto. E eu quero que você abra de novo. Porque o que está acontecendo aqui? Uma exortação. Então, pessoas que estão escutando essa pregação, você que está me escutando, tem mais de 79 mil pessoas me assistindo agora. Essa palavra, abra aí sua Bíblia, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Essa palavra que eu acabei de dizer, ela foi correção para muita gente. Muita gente, enquanto eu comecei a falar, você falou, ai, agora começou a falar comigo, eu não estou indo mais na missa, faz tempo que eu não vou na missa, papai. E você começou a falar, parece que o Frei está me enxergando aqui e não sei o quê. Eu só quero que você entenda uma coisa. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O que aconteceu agora? Eu usei a palavra de Deus para exortar você. Mas eu quero te provar que é para isso que ela serve. Então a palavra de Deus não é só para deixar a gente animadinho, não. A palavra de Deus também é para exortar. Também é para exortar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar. Eu estou ensinando com a palavra aqui para vocês. Para repreender. Eu estou repreendendo com a palavra. Para corrigir. Eu estou corrigindo. Você está entendendo? Então, hoje, a palavra de Deus está sendo para você o quê? Repreensão. Correção. Para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, quando a palavra de Deus te corrige, meu irmão, não fica chateado, não. Porque ela quer o seu bem. Então, se você se pegou nessa palavra, poxa, eu não estou indo na missa mesmo não, Frei, olha, e o senhor falou minha vida aí, eu tenho preferido o passeio, eu tenho dado importância, não me organizo, então é repreensão, é correção. Para quê? Para te julgar? Não, para você mudar de vida. Para você, que dia é hoje? Hoje é sábado, não é? Então, para amanhã, você ir para a missa. Vamos para a missa. Mas é porque eu já tinha marcado, alguém está falando aí, eu já tinha marcado amanhã, papá. Então, fulano, eu marquei com você um passeio, lembra? A gente ia ficar o dia todo, não sei na onde. Então, 2 coisas. Ou eu vou ter que mudar o horário, a gente vai ter que chegar, eu vou ter que chegar agora... 11 horas da manhã. Eu tinha marcado para você desde cedo, mas vai ter que ser às 11, porque 8 horas surgiu um outro compromisso que é a missa. Eu vou ter que... E pode falar para a pessoa, já testemunha para ela, eu tenho que ir para a missa, sabe? 8 horas da manhã agora, eu vou ter que ir para a missa e depois da missa eu vou. Agora, se você achar que não dá, então a gente vai ter que desmarcar, porque eu vou ter que ir para a missa. E sabe por que eu vou ter que ir para a missa? Porque eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Aí a pessoa de lá não vai gostar. Azar dela.
Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama amigo e amiga mais do que a mim não é digno de mim. A família ficou brava agora que você desmarcou o passeio para ir para missa. O amigo ficou bravo agora que você desmarcou o passeio para ir para missa. Azar dele, azar deles, azar deles. É melhor agradar a Cristo do que agradar a eles e desagradar a Cristo. Então agrada a Cristo e desagrada a eles. Qual é melhor? O que você prefere, hein? Vamos lá, vamos colocar na balança. O que você prefere? Agradar amigo e desagradar a Cristo? Agradar familiar e desagradar a Cristo? Ou você prefere desagradar amigo e familiar e agradar a Cristo? Eu prefiro o segundo. Eu prefiro desagradar amigo, eu prefiro desagradar familiar, mas eu estou agradando a Cristo. Porque é Cristo que vai me salvar. Cada um faz da sua vida o que quiser. Eu escolhi seguir Jesus. Vamos para o segundo vertente da caridade, porque a primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, mas a segunda é amar o próximo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículo 5. Romanos capítulo 13, versículo 5. Portanto, é necessário... Romanos capítulo 13, versículo 9. Romanos capítulo 13, versículo 9. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que bonito. Paulo está ensinando o porquê do mandamento do amor. Gente, quando a Bíblia diz assim, não adulterarás, não ao adultério. Quando a Bíblia diz para você não adulterar, isso é um gesto de amor. Porque não é amor adulterar. Não é amor trair seu casamento. Você prometeu amar aquela pessoa, você prometeu ir com ela até o fim. De repente você está traindo ela. Isso não é amor. Portanto, quando a Bíblia diz assim, não adulterar, a Bíblia está dizendo para você, ame com quem você casou, meu filho. Então, às vezes, a nossa cabeça fica só no negativo, né? Ah, Deus só fala que não pode, não pode, não pode. Não, mas você tem que entender que o negativo, não ao adultério, na verdade, é sim ao amor. Porque quem ama não adultera, ué. E depois, Paulo falou aqui, não matarás. Ora, quem mata não ama. Não furtarás. Então, porque quem rouba, imagina, você está pegando algo que não é seu. Se você está pegando daquela pessoa algo que não é seu, você não está amando aquela pessoa. Aquela pessoa lutou, aquela pessoa batalhou, ela trabalhou para conquistar aquilo, e você do nada tira dela o que ela lutou tanto para conquistar. Isso não é amor. Você está vendo que cada mandamento se resume em amar o próximo. Não cobiçarás, então, porque quem cobiça não ama. Versículo 10. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Eis aqui o resumo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. A caridade é o pleno cumprimento da lei. A caridade não pratica o mal. Então, esse é o sinal de que eu amo meu irmão. Eu não pratico o mal contra ele. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 14. Gálatas capítulo 14, ou melhor, Gálatas 5,14. Gálatas 5,14. Porque toda lei se encerra num só preceito. Toda a lei se encerra num só preceito. Olha como isso é importante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como escapar, gente. Não tem como escapar. Frei, tem como eu ir para o céu sem amar a Deus? Não. Frei, tem como ir para o céu sem amar o meu próximo? Não. Não tem como escapar. Porque toda a lei se encerra num só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 8. Tiago capítulo 2, versículo 8. Se cumprires a lei régia da Escritura,
lei régia da Escritura. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, sem dúvida fazeis bem. Veja, é fazer bem, amar o teu próximo. Abra agora a sua Bíblia em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 21. 1 João capítulo 4, versículo 21. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Então aquele que ama a Deus vai ter que amar o irmão. Tem como amar só a Deus e não amar o irmão? Não tem como. Tem como amar só o irmão e não amar a Deus? Não tem como. Aquele que ama a Deus deve amar o irmão, aquele que ama o irmão deve amar a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Veja, a lei do amor. A lei do amor faz para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Essa é a lei do amor. O que você quer para você, faz para o outro. Você quer que o outro te trate bem? Trate ele bem. Você quer que o outro seja humilde? Seja você humilde. O que você quer que o outro faça? Faça você. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34 a 35. João 13, 34 a 35. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. É o próprio Jesus falando, como eu vos tenho amado. Olha que interessante. Amem uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que bonito, se vocês se amarem, as pessoas vão ver que vocês são meus. Gente, este é o sinal claro, que eu amo a Deus. Que eu conheço a Deus, eu amo meus irmãos. Agora preste atenção, amai-vos uns aos outros assim como eu vos tenho amado. Então o amor que ele pede para eu amar o outro é como ele me ama. Gente, isso é maravilhoso, isso é forte, isso é grande. Última palavra, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 11. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amém, minha gente. Eu volto ao livro e termino. Será que essa união com Deus é possível de forma habitual? Vamos ainda mais longe. De forma contínua pelas virtudes teologais, por essa virtude da fé e os dons do Espírito Santo? Responde imediatamente sim. A atividade não impedirá a ação das virtudes teologais. Pois bem, nossa vida deve ser uma síntese de atividades naturais, de utilização das técnicas para o apostolado conjugadas com a união a Deus, que vai fecundar tudo até mesmo aperfeiçoar as virtudes naturais. Um estudo muito interessante a ser feito é o aperfeiçoamento das virtudes da inteligência e da vontade, pelas virtudes teologais. Meu irmão e minha irmã, terminamos. Essa pregação foi difícil para mim, porque é um assunto muito denso. Cada virtude teologal aqui dá uma pregação. Então aqui foi unir em uma só pregação as três. Por isso que ficou uma pregação longa, mas eu creio que vale a pena para nós. A fé vem através da pregação. Então, uma pregação longa, ela nem sempre, ela significa também que ela traz muita fé para a minha alma. Uma pregação cheia de conteúdo. Veja, toda a pregação do Frei, conteúdo de catecismo, conteúdo da palavra de Deus, conteúdo de homens santos. E, portanto, eu tenho certeza que alimentou sua alma. Que Deus te abençoe. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades aceladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.